Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. Que nós possamos receber as bênçãos da espiritualidade, ter uma noite de muita paz. Hoje quem conversa com a gente, faz a leitura do Evangelho, a mensagem, é a nossa companheira Cristina Félix. A Tânia Tadeu vai fazer a prece inicial e a prece final. Nosso companheiro Abel Alpendre vai fazer a vibração das águas e eu conduzo a vibração dos passes, Patrícia Namura. Então, desde já, eu peço que nós possamos nos colocar de uma maneira bem confortável, bem serena, tranquila, que nós possamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, buscar a imagem de Jesus, dos seus prepostos, agradecendo o nosso mentor por estar nos acompanhando mais uma vez nesta noite, por estarmos aqui reunidos nesta casa bendita, que nos acolhe, que nos orienta, que nos guia. Vamos deixar que essas equipes comandadas por Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes possam já nos envolver amorosamente, possam acolher as nossas necessidades, possam já observar tudo aquilo que viemos buscar, que somos merecedores, que precisamos nesta noite, para que esse trabalho possa transcorrer da melhor maneira possível, com bastante efetividade, trazendo para nós o ensinamento que necessitamos e as boas energias que a espiritualidade tem a nos ofertar. Então, que estejamos todos ligados, unidos em pensamento, para mais um encontro com Jesus e seus ensinamentos. Que assim seja. E nesse ambiente de paz e de amor em Jesus, podemos sentir a presença do Mestre à nossa frente, de braços abertos. Vamos dar um abraço fraterno neste colo que acolhe, que nos protege e que caminha sempre ao nosso lado por todos os momentos dessa nossa caminhada. Assim, vamos sentindo os nossos pensamentos e o nosso coração muito mais leves, muito mais serenos, para que possamos aprender todos os ensinamentos que serão realizados nesta noite, da palavra do Cristo, todas as energias de amor, de saúde, de paz, que serão derramadas sobre nós nesta noite bendita. Façamos um agradecimento por estarmos aqui, reunidos, em nome do Cristo nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Diz o seguinte: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte.
O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva a esses resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. A mensagem do livro... Está dando para ouvir? Melhorou. A mensagem do livro vem de Respostas da Vida, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E diz o seguinte: quanto a imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Reflitamos nisso e aceitemo-nos como somos, procurando melhorar-nos, e ao melhorar-nos, estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Então, meus queridos, uma boa noite a todos. Que Jesus possa guiar as minhas palavras, que possam plantar sementes no coração de cada um de vocês e que saiam daqui hoje com algumas diretrizes do melhor fazer, algumas diretrizes de sermos realmente verdadeiros cristãos, que é o que buscamos quando estamos aqui. E o capítulo, então, que ficou a mim destinado, chama Nos Dons do Cristo. É um capítulo forte, né? Porque imagina, os dons do Cristo, parece algo muito inatingível, e na realidade não é. A alma humana, né, nesses 20 séculos que a gente tem de existência e de cristianismo, ela é uma consciência esclarecida muitas vezes pela razão, né? E na batalha, às vezes, daquela razão com a parte espiritual. Então, esse campo de luta que muitas vezes nós temos e que está dentro desse capítulo, que é um livro, que eu falo, né, o livro chama Fonte Viva. É lá que a gente tem que buscar aquilo que a gente deve fazer no nosso caminhar. E ele nos diz como que nós devemos atingir a espiritualidade de uma maneira consciente e de uma maneira ecológica também, que é algo que vem sendo discutido ultimamente. É a ciência junto com essa espiritualidade, e as duas alavancando o mundo. Então, segundo o Espiritismo, dos livros que eu fui buscar para trazer para nós, e desse capítulo, ele fala que esses dons são virtudes que se podem expressar em cada um de nós, progressivamente. São qualidades que a gente pode cultivar e que constituem o nosso ideal a ser seguido. Os dons do Cristo são os seguintes, além de muitos, eu pensei alguns. A compaixão. Jesus, o ser mais evoluído desse planeta, ele exercitou e trouxe a compaixão. Ele trouxe a pureza do coração, a paz interior, a promoção da paz. Aonde ele caminhava, ele arrastava todo mundo promovendo a paz. Uns gostavam dele, outros não gostavam, uns iam contra, e ele só emanava essa paz. E outro dom do Cristo é a busca da nossa evolução. Principalmente agora que nós estamos também galgando para o nosso mundo e para o planeta de regeneração. Então, Jesus, quem é esse grande irmão, nosso mestre, nosso querido? Ele é um modelo a ser seguido. Ele é o espírito mais perfeito que Deus colocou na Terra. Ele é o Messias e o mensageiro. Ele é o guia e modelo da humanidade. E ele veio com uma missão de cumprir a lei revelada anteriormente por Moisés. E ele não possuía nenhuma pretensão ao poder do tempo só, né? Ele só propagava. A melhor aplicação dos dons espirituais é a utilização deles gratuitamente, em favor do próximo. E o homem, então, pouco a pouco, né, todos nós, entre as grandes alternativas da vida, da morte, das nossas encarnações, e quantas e milhões e centenas de encarnações, esta é a nossa melhor encarnação.
E esse renascimento do corpo e retorno à vida e à atividade espiritual vai plasmando em nós mesmos essas qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão. E que, no fundo, elas constituem essas virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí, então, a razão, e a graça divina de ocupar essa existência humana e crescer dentro dela à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, ainda regulares em nós, possam se expressar. Então, o que nos é pedido, o que nos é solicitado dioturnamente, cada hora que a gente acorda, cada hora que a gente vai dormir e põe o crivo da nossa cabeça, se a gente fez durante o dia o que realmente a gente deveria fazer, a gente deve oferecer a este ser maior o vaso do nosso coração, recordando que ele é um solo consciente do Espírito para aceitar essas sementes que são colocadas em nós deste Pai Celestial. Então, cada semente dessa, ela deve brotar, ser cultivada e ser multiplicada, ser transmutada, multiplicada. No Livro dos Espíritos, na questão 97, eu vou ler aqui, eles nos colocam que todos os espíritos, todos nós, são criados simples e ignorantes. E nós iniciamos a nossa escala evolutiva na classe dos espíritos imperfeitos. E por esforços nossos, vamos alcançando a categoria de espíritos bons, até um dia atingirem a condição máxima de espíritos puros, os perfeitos. Então ainda teremos algumas encarnações para chegarmos até lá, mas a gente já pode fazer muito desde já, a começar vindo todas as quintas-feiras, a praticar o Evangelho. E aí depois eu vou dar alguns guias aqui para nós. E da ignorância à perfeição, a gente então leva esses anos, assim como a natureza não dá saltos, não é? O sol não se coloca junto com a lua, ele se põe para a lua vir. A gente tem as estações do ano, uma precisa ir embora para outra assumir aquele processo. E todo esse processo, toda a razão dessas vidas sucessivas e desses ciclos que nós temos, são experiências que o espírito vai tecendo para construir a nossa evolução, cujo prêmio outro não é o que a própria felicidade. Mas aí quando a gente fala em felicidade, parece que a gente está falando em felicidades muito grandes. A gente pode ter pequeníssimas felicidades e para isso a gente não precisa, independe de condição financeira, independe de, não é nem de religião, independe de qualquer coisa. É você com você mesmo, é você com o seu próprio crivo. E compreendendo que a busca dessa perfeição é um processo longo, é uma estrada contínua, ela deve ser planejada, construída e palmilhada, de maneira consciente. Não dá para ir levando as coisas de qualquer maneira. A gente deve fazer essa nossa caminhada muito consciente. E nessa consciência toda que a gente vai tendo, e às vezes nem tanto, a gente ainda vai conviver com as nossas próprias imperfeições, com os nossos erros, com as nossas fragilidades, com a nossa ignorância, às vezes, em algum assunto. E para que a gente possa atingir esse grau e suplantar essas nossas imperfeições, atingir uma paz interior e a perfeição, a gente jamais deve desistir dos propósitos da nossa vida. E qual é o maior propósito da nossa vida? É iluminar o nosso caminho, trazendo ao nosso lado o nosso próximo mais próximo, trazendo também neste caminho os nossos inimigos para perto de nós, para que eles possam experienciar, ter a experiência do perdão mais profundo que vem do nosso coração. Lembrando de que os maiores inimigos nossos,
estão aninhados mesmo no nosso interior, ó, né? E nos nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que é o outro que faz alguma coisa, somos nós conosco mesmo. E Jesus, então, vai nos ensinando que nós devemos transformar essas pedras no nosso caminho e esses obstáculos que muitas vezes nós vamos tendo, essas pedras de tropeço numa estrada, então, da nossa evolução. Quando a gente vê lá um obstáculo, ele não vai sair dali, porque envolve uma série de outras questões. Mas se a gente planejou a nossa caminhada, eu posso pular esse obstáculo, contornar por um lado, contornar por outro. Eu posso tentar ir diminuindo esse obstáculo com ferramentas que nós tenhamos na mão. E isso a gente sempre vai ter uns aos outros, ao nosso lado. Não é porque se estamos nesta casa buscando esses ensinamentos, é porque a gente sabe que estamos numa mesma egrégora, no mesmo pensamento. Então, por que não buscar essa ajuda? Ajuda com o colega do lado, ajuda com os nossos orientadores, ajuda num curso, ajuda aqui na palestra. Não entendeu muito bem? Chega em casa, vai buscar. O que mais eu posso tirar disso tudo? E então eu vou colocar aqui algumas sugestões, né, deste nosso autoaperfeiçoamento, porque a gente só vai poder modificar o outro se a gente modifica nós mesmos. E eles são muito simples, basta o quê? O exercício diário, a disciplina de praticar no nosso dia a dia. Então vão alguns deles aqui. Nós devemos ser cuidadosos com as nossas palavras. As palavras, por mais obstáculo que tenha, elas devem ser gentis, afáveis no trato com as pessoas. A gente deve dar ao outro aquilo que a gente quer para nós. Isso falamos aqui toda semana. E na maioria das vezes, as pessoas que cruzam o nosso caminho, seja na família, seja no trabalho, aonde quer que nós estejamos, elas carregam dentro de si dores e dificuldades, assim como nós, e por isso que hoje a gente fala assim, nossa, ninguém está bem. Passou a pandemia, as pessoas ficaram um pouco piores, mas não, as necessidades são outras. E as nossas necessidades, assim como daqueles que estão conosco, devem ser atendidas. Então, perguntar para aquela pessoa, qual é a necessidade que não está sendo atendida? O que você precisa? O que eu preciso para que eu me sinta bem neste lugar? Então, para tanto, nós temos que ter na nossa boca palavras de esperança e palavras de ânimo, mesmo diante das adversidades. Repetir, isso aí é uma coisa que eu faço há muito tempo, que vou compartilhar com vocês. Repetir todos os dias de manhã. Acordou, abriu o seu olho, Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz, aonde quer que eu esteja. Quem fazia muito isso, São Francisco, né, que tem a oração, no meu ponto de vista, mais linda que pode ter. Se a gente rezar aquela oração todo dia, está tudo certo. O resto só é ir caminhando. Assim, nós vamos estar dentro do compromisso do Cristo e com os seus dons. Nós devemos no nosso dia a dia, e isso não nos custa nada, quer dizer, até custa a nossa paciência e a nossa boca fechada. Ouvir o que os outros falam com atenção, com paciência, com resiliência, principalmente bondade. Aí nós vamos estar exercitando um pouquinho da compaixão que Jesus tem no seu dom. Sempre nós podemos e devemos considerar um sorriso. Sabe aquele sorriso largo? A coisa está pegando fogo, dá um sorriso que já vai amenizar. O poder do elogio. Não é? Será que a gente tem as pessoas ao nosso lado que a gente elogia o que ela fez? Ou a gente só coloca aquilo que não está tão bom? Porque não tem nada ruim. Aquilo não está tão bom, porque se ela for lá e treinar e fizer, ela pode ficar bem. Pode fazer aquilo que a gente, às vezes, almeja. Aquilo que, às vezes, o outro não faz é expectativa nossa. Nós que devemos lidar com as expectativas.
Então, quando a gente faz ao outro o que a gente quer a nós, a gente não vai ter expectativa sobre nada, a gente só faz. E tudo que nós fizermos, pensarmos ou dissermos, a gente deve expressar amorosidade. Porque só o amor é capaz de transformar. Quando você colocou essa música e não foi nada combinado, não sei quem escolheu, eu falei, estava aqui, ó. Eu escrevi em caps lock, só o amor transforma. Então isso a gente pode exercitar onde quer que a gente esteja. E dessa maneira nós vamos curando, é desta maneira que a gente cura o mundo ao nosso redor, mas é através e a partir de nós mesmos. Então não adianta grandes feitos, faz o pouco, que nem Jesus ia fazendo, passando e levando todo mundo, com certeza a gente consegue modificar, porque a alegria, a vida leve e o pensamento modifica o lugar onde você está e modifica pessoas. E assim então, nós vamos com certeza exercitar os dons do Cristo que habitam dentro de nós. E no final do capítulo então do livro do Fonte Viva, ele diz o seguinte: nossa bússola e receita que devemos seguir está nos dons do Cristo. Vale-te do esforço do autoaperfeiçoamento todos os dias. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. E para que nós possamos então conseguir tal feito, devemos nos conhecer, como eu já falei, pois Jesus mesmo já dizia: conhece-te a ti mesmo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não nos esqueçamos de que a graça divina, toda a graça divina, ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real, com intenção nos dons do Cristo. Então eu espero realmente que possamos multiplicar tudo isso que aqui recebemos. Muito obrigada. Nós vamos então agradecendo nossa querida companheira, Cris, Félix, por essas reflexões, para que nós possamos levá-las conosco, buscar o nosso autoconhecimento e o burilamento naquilo que nos cabe, naquilo que nos é possível. Nós vamos então fechando os nossos olhos, descruzando braços, pernas. Vamos passando para o momento do passe, o momento de nos encontrarmos com Jesus de uma forma mais íntima, de nos encontrarmos com a espiritualidade amiga, que já vem ao nosso encontro, que já vai, de alguma forma, também preparando os passistas que já se colocam em posição de captação. Nós vamos já sentindo esses eflúvios, essas energias benfazejas. Vamos percebendo as equipes médicas trabalhando intensamente para que cada um de nós receba aquilo que necessitamos nesta noite. As servas de Maria, as irmãs de caridade, os franciscanos, pretos velhos, religiosos, jesuítas. Nós vamos sentindo que o nosso salão se expande. E assim, o Mestre se mostra à nossa frente. Como sempre, o Mestre Jesus ofertando um sorriso largo, ofertando as suas mãos para que nós possamos nos aconchegar, sentir o abraço, sentir a sua doçura, a sua paz, o seu amor. E é nesse abraço com o Cristo que nós vamos iniciando o passe de dispersão, onde os passistas vão retirando todas as energias densas, negativas, fazendo uma higienização,
abrindo espaço nos nossos centros de força para que do mais alto uma luz pura, cristalina, possa adentrar no nosso centro de força coronário e frontal, iluminando a nossa mente, os nossos pensamentos, fazendo com que a nossa ligação com o mundo maior se estabeleça de forma ainda mais precisa, ainda mais profunda. Que nós possamos sentir a espiritualidade atuando sobre nós, trabalhando também os nossos pensamentos, para que a qualidade desses pensamentos sejam positivadas na coragem, na fé, na confiança, no otimismo, que faz com que caminhemos um tanto mais a nossa experiência, na certeza de que Deus segue conosco e por isso somos capazes de realizar tudo o que queremos. Vamos deixando que essas energias toquem o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, que possa trabalhar ali o nosso aparelho respiratório, que nós possamos inspirar essa atmosfera salutar, que nos revigora, nos recompõe, que nós possamos liberar esse ar que muitas vezes guardamos no peito e que muitas vezes não é benéfico à nossa saúde. À medida que nós fazemos essa troca energética desse gás, nós vamos nos munindo de paz, de tolerância, de compreensão, de amor, de fé. E com isso nós somos capazes de levar palavras de acolhimento, de amparo, de fortalecimento para todos os nossos irmãos de caminhada. Vamos deixando que essa luz, que essa energia toque no nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. Esse coração que nesse momento pulsa ao lado do coração do Mestre Jesus. Que nós possamos sentir o amor vibrante, a paz, o perdão, a tolerância, a compreensão, os bons sentimentos, a bem-querência. Que eles possam habitar o nosso ser. E que nós possamos espalhar esses bons sentimentos através das nossas ações para onde nós formos, com quem nós encontrarmos. Vamos deixando que essa energia envolva agora o nosso aparelho digestivo, o nosso centro de força gástrico, onde nesse instante é feita uma filtragem. E nós vamos sentindo que esse nosso órgão, muitas vezes afetado no nosso dia a dia, por uma alimentação talvez inadequada, por pensamentos talvez não tão salutares, que esses nossos órgãos possam ser reorganizados, reestruturados, que recebam essa proteção da espiritualidade e que possamos seguir firmes, com a esperança e com a confiança no Cristo de Deus. Também vamos sentindo que essas energias chegam agora no nosso centro de força esplênico, na altura do baço. E ali nós vamos perceber uma potencialização nas nossas células. Que elas possam percorrer todo o nosso organismo, cuidando da nossa defesa orgânica, mas não só a defesa orgânica ligada ao corpo físico, a nossa defesa ligada ao corpo mental, ao corpo perispiritual e ao corpo espiritual. Vamos seguir ao nosso centro de força genésico, na altura do nosso aparelho reprodutor, no baixo ventre, que nós possamos sempre nos lembrar que somos criaturas capazes de cocriar, responsáveis pela cocriação. Que nós possamos auxiliar da melhor maneira, criando cada vez mais o amor, a fraternidade, o entendimento,
a compreensão e a tolerância entre a nossa comunidade, entre os povos, entre os diferentes. Que nós possamos alcançar tudo aquilo que o Mestre e que Deus espera de nós, através dessa participação na cocriação deste mundo, de um mundo melhor. E nós vamos sentindo agora que essas luzes percorrem os nossos membros inferiores, as nossas pernas, dando a volta pelas plantas dos nossos pés, subindo novamente, vértebra a vértebra, no nosso centro de força básico, e chegando ao ponto alto da nossa cabeça, nós vamos percebendo que somos totalmente iluminados, que fomos totalmente fortalecidos, reabastecidos, e estamos agora equilibrados para seguir a nossa caminhada, enfrentando os obstáculos, os desafios, mas com bom ânimo, com confiança, com fé, com proatividade. Nós estamos agora preparados para doar, e nós vamos pedindo que nesse instante essa caravana de luz, de espíritos de amor, de paz, de alegria, possam seguir conosco até o nosso lar, onde nós abrimos portas e janelas, convidamos que ali eles adentrem, façam uma higienização profunda em todos os cantos e que deixem parar ali um clima, uma atmosfera harmônica, de união, de amor, de compreensão, de respeito. Que nós possamos, em espíritos, nos unir aos nossos companheiros de jornada que dividem esse lar conosco, em volta do Evangelho do Cristo, absorvendo os seus ensinamentos, as suas lições, e que esses nossos queridos também sejam envolvidos nessas mesmas vibrações amorosas que nos recarregaram esta noite. Vamos pedir agora que essa caravana siga conosco até o nosso local de trabalho, onde passamos muitas vezes a maior parte do nosso dia. Que possa haver ali um farol iluminando, protegendo, higienizando todos os ambientes, e que possa trabalhar também não só a parte física do nosso trabalho, mas principalmente os nossos colegas, os nossos companheiros de trabalho, de ofício, sejam liderados, sejam nossos líderes, que todos sejam envolvidos, sejam fortalecidos e que compreendam que só na união nós podemos produzir cada vez mais e melhor. Nós podemos crescer cada vez mais e melhor. Caso estejamos em busca de um emprego, de uma vaga, que nós não percamos as esperanças. Nós possamos entender a necessidade do momento, que nós possamos entender as dificuldades do momento, mas que nós possamos manter a positividade e que nós tenhamos a certeza que a nossa hora chegará. A espiritualidade certamente trabalha para isso. Voltando à nossa casa de paz e amor, ao nosso salão, por mais alguns momentos nós vamos vibrar pelas nossas urnas. Primeiramente, para aqueles nomes que trouxemos dos encarnados, ou então se lembrarmos agora de algum companheiro encarnado que necessita de uma vibração, da visita socorrista da espiritualidade, que precisa que esses espíritos segurem a sua mão, tragam esperança, tragam consolo, tragam energias para que essas pessoas se refaçam, se reequilibrem e que elas sigam a sua caminhada com fé no Cristo. Que eles possam ser atendidos nas suas necessidades. E para as urnas dos desencarnados, os nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual, numa nova fase da vida, nós deixamos o nosso abraço saudoso, as nossas melhores vibrações e o nosso desejo mais sincero de que eles estejam evoluindo, que eles estejam sentindo que os nossos laços seguem eternos e que o nosso amor nunca se findará. E assim, gratos por tudo que recebemos nesta noite, por todo esse amparo e proteção da espiritualidade, nós despedimos-nos do Mestre Jesus, do seu abraço afetuoso e pedimos que possamos ser capazes de manter essas boas energias conosco durante toda a semana. Seguimos agora com a vibração das águas.
Que assim seja. Vamos dando continuidade a esse momento em que nos encontramos em plena harmonia, serenidade, tranquilidade através das palavras da palestra de hoje, através dessas vibrações harmoniosas. E vamos nos unindo a um pensamento junto ao Cristo e mentalizando próximo a Ele um arco-íris. Esse arco-íris que vem da natureza, multicolorido, e que ao contemplarmos esse arco-íris, nos enchemos de paz, renovamos as nossas esperanças, nos fortalecemos, porque Jesus está ali, também nutrindo toda essa alegria que esse arco-íris nos traz, de um novo alento. E assim, nessa mentalização, junto a Jesus, junto à natureza, nós vamos nos ligando aos nossos queridos índios, pretos velhos, caboclos, na clareira da mata, no Hospital Alvorada, também nossos queridos e dedicados químicos, biólogos, botânicos, que de antemão já prepararam toda a medicação, transformando essas energias da natureza na medicação necessária a cada um de nós. Todos nós recebemos nos nossos vasilhames, aqueles que esqueceram, aqueles que estão nos assistindo à distância, junto às águas nos nossos lares, vão recebendo essa fluidificação medicamentosa, que nos trará o complemento do tratamento que realizamos no nosso dia a dia, na prece, na oração, junto aos médicos, e assim vamos nos fortalecendo. Vamos mentalizando essa fluidificação sendo direcionada aos hospitais, às enfermarias, aos nossos irmãos nas casas de repouso tão queridos, que eles recebam essa fluidificação, que leve também o lenitivo de amor a eles. E também aos nossos irmãos em situação de rua, os nossos irmãos na Cracolândia, que essas equipes de caravaneiros saberão como chegar até eles, para que possam também receberem este alento tão necessário a eles, que necessitam de uma palavra de carinho. E assim também vamos nos direcionando juntos a todos aqueles que neste momento lembrarmos que passam por alguma necessidade física, psíquica ou emocional, que possamos mentalizá-lo neste momento, sorrindo, bem e recebendo em sua água também essa medicação necessária ao tratamento deles. Que possamos ao longo da semana lembrarmos deste momento que aqui estamos convivendo juntos, e agradecermos a Jesus e ao Criador por tudo que aqui recebemos e por esta água que neste momento recebe toda essa medicação. Que Jesus nos abençoe a todos. Agradecidos estamos por tantas benesses recebidas na noite de hoje, nesta casa bendita de paz e de amor, energias salutares de amor, de fé, de caridade, de saúde. Que todas as palavras proferidas pela nossa amiga Cris possam existir em todos os dias dessa semana, que façamos, como ela colocou muito bem, que sejamos sempre instrumentos da Tua paz. E assim, percorremos a semana com tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. Vamos sair daqui na certeza, melhores do que quando entramos
neste salão, que está sendo e já foi tão bem preparado para receber cada um de nós, com tanto amor, com tanto carinho. Que possamos estar presentes juntos na próxima quinta-feira, que sejamos todos muito bem-vindos nos nossos lares, no nosso percurso até em casa, e assim disseminando a palavra do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, o nosso recadinho de hoje é sobre a evangelização infanto-juvenil. Agora, em fevereiro, né, normalmente reinicia as aulas das crianças, né, dos nossos jovens, e é também um bom momento para a gente pensar nessa evangelização, né, de uma forma que nos ajude na educação, na formação dos nossos pequenos. Então, o curso se inicia acontece aos domingos, né? E se inicia no dia 9/3, né? No sábado após o Carnaval. E é 1h15, é das 9 às 10h15. Então é um período muito curto, passa muito rápido, tem dinâmicas, tem bastante coisa, é bem interessante. E se a gente, vocês pais, né, tios, avós, enfim, que conseguirem trazer as suas crianças, seria um prazer para casa poder receber e contribuir um pouquinho na educação evangélica das nossas novas gerações. Tá bom? Então, fiquem à vontade e um bom feriado, um bom carnaval, tenham juízo e estejam aqui na próxima quinta, por favor. Tá bom? Até mais. Obrigada. Paz e amor em Jesus.